Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos aqui, avaliar aqui, e corrigir o erro da Fernanda, do canal Jesus é o Senhor, a Maria. Ela está, sempre querendo contradizer a Bíblia, a Bíblia. Como ela já viu um vídeo meu sobre o tema contender. O que acontece é que essas pessoas da sã doutrina, como a Fernanda, que diz que isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, só prega doutrina de julgo, né? Então, ela não faz tema nenhum sobre questão da vinda de Cristo, sobre Apocalipse, enfim, você não vê pregações de temas longos, pregações, para o povo conhecer a toda a verdade assim como eu faço. Então vamos aqui acompanhar, irmão, que é triste, os filhos do diabo, como gosta de desfazer a Bíblia, tá? Vamos acompanhar aqui. Porque esse tipo de pessoas, eles não estudam, eles não procuram saber o significado de contender, não procuram saber o significado, o que significa julgar, o que significa refutar, o que significa exortar. Eles não procuram conhecer e querem ficar em versículos isolados da Bíblia, sempre citando palavras isoladas, sem entender tudo. Ok? Vamos lá. Exato, mas eu falei mal por causa disso, não vai ter desculpa, tá? Não tem desculpa. Então a Bíblia proíbe a gente falar mal de alguém ou infamar alguém ou ser contencioso. Pronto, amado irmão. Então, repare só, preste bem atenção, como o diabo é. Então, a gente refutar as heresias, a gente refutar a heresia, tipo da Daniele Nazaro, refutar a heresia do Sandro Bosa, do Francisco Evangelista, do Moisés do Ceará, do Wellington Lucena, o intercessor, nós refutar as heresias de Satanás, para a Fernanda é falar mal. Então, esses cristãos do sistema, tudo deles é dizer que nós estamos falando mal. São filhos rebeldes que nunca fazem o que Deus manda, né? A Bíblia diz, repreendam na presença de todos, que é para a gente falar do pecado deles e das transgressões, porque a Fernanda, ela transgride o mandamento do Senhor. Então vamos continuar aqui, irmão. Olha só. Falar algo para querer contender com alguém. A Bíblia condena isso, gente. Contencioso. Querer contender com alguém, tá? Pronto, então ela está dizendo, irmão, é triste como o diabo faz para querer manipular as escrituras. Então ela está dizendo que a Bíblia condena contender. E aonde é que ela achou isso aí? Porque, irmão, são pessoas que andam em versículos isolados sem entender o contexto, sem entender todo aquele assunto. Então, amados irmãos, eles pegam aquele versículo, para não contender com ninguém. Porque eu quero dizer aos irmãos que existe dois tipos de contenda. A contenda que leva o irmão para o mau caminho, a contenda que traz confusão, blasfêmias, heresias, são esse tipo de contenda que nós não devemos contender com ninguém. Mas a Fernanda do canal Jesus é o Senhor, ela vai aprender a partir de agora o que significa contenda, tá? Então vamos continuar aqui. Então, o que a gente está falando hoje, gente, sobre a Daniele Nazar. Pronto, irmão, vamos parar por aqui, Vamos parar por aqui. Então, Fernanda, do canal Jesus ao Senhor, é daquela pessoa que não estuda, não tem conhecimentos bíblicos, não conhece a Bíblia de ponta a cabeça e quer ficar citando, versículos isolados. Ela gosta muito de citar versículos isolados, sem conhecer todo o tema sobre julgar, sobre questão daqueles que contendia, atrapalhando o caminho do Senhor. Então vamos lá, irmão, para a verdade. Vamos lá para o Google. Vamos lá para o Google, tá certo? Vamos conhecer o que significa contender,
tá certo? Vamos aqui ensinar a Fernanda do canal Jesus ao Senhor. Já está aqui. O que significa contender, tá certo? Vamos lá. Envergonhar a Fernanda do canal Jesus ao Senhor. Então vamos aqui, ó. Significado de contender, verbo transitivo, indireto, intransitivo, né? Preservar, ou reter, contenda sobre provocar, briga ou discutir. Ficaram, tá certo? Então, a palavra contenda significa isso tudo aqui. Significa provocar, significa brigas, significa discutir. Então, a palavra contenda significa tudo isso. Então, primeiro passo. A gente discutimos o assunto bíblico com qualquer pessoa. Nós discutimos o assunto da lei contra as doutrinas de Satanás. Então, a palavra contender significa também discutir. E eu quero dizer para você, Fernanda, do canal Jesus ao Senhor, o apóstolo Paulo, ele, quando viu que não era segundo o evangelho, o apóstolo Paulo, ele foi contender com aqueles helenistas. Paulo foi contender, significa que ele foi discutir o assunto sobre a lei de Deus com aqueles helenistas. Tá certo, Fernanda? Vamos aqui para mais, irmão. De contenda. 2, disputar, altercar, né? Litigar, dirigir provocações, competir, disputar, a primazia, influir, atacar, ser relativo, tá certo, irmão? Então, a palavra contender significa tudo isto aqui, ó, ok? Então, a gente, verdadeiro cristão, claro que a gente vamos disputar, nós vamos contender com as doutrinas de Satanás, tá certo? Nós vamos, né, dirigir, né, contra as doutrinas, contra essas heresias, as heresias, né, da Fernanda, Mauro Coupe Souza, Francisco Evangelista, Chama Viva, todos esses aí, da sã doutrina do Davi Miranda, tá certo? Vamos lá. 1, de contenda. 2, disputar, altercar, indigar, dirigir, entendeu? Agora, tem pessoas, irmão, que contendem com a pessoa, presta atenção, que contende com a pessoa com provocações, que vai contender já para o mal, xingando a pessoa, usando palavras pejorativas. Então, esse tipo de contenda, Deus, ele não aprova. Então, a nossa contenda contra as heresias tem que ser com boa essência, com educação, com respeito, sem xingar ninguém, tá certo? Vamos lá. Significado de contender. 1, ação de altercar, ter uma contenda com outro indivíduo, direcionar uma afronta, instigar, tá certo, irmão? Então, contenda significa afrontar. Então, nós vamos afrontar o diabo com as heresias do diabo na boca desses falsos cristãos, tá certo? Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pular para aqui. Fricção de contender, discutir, tá certo? Então, contender significa discutir. Discutir o assunto, discutir sobre a lei de Deus, tá certo? Briguei, provoquei, conflito, disputei, preteei. Aqui, irmão, a palavra preteei algo ou alguém, tá certo? Então, a palavra contenda significa que você vai pretear com a pessoa. Como eu já provei para vocês, a própria Bíblia dizendo, né? Não pretei com alguém se não houver um motivo. Então, a Bíblia nos dá o direito de contender com a pessoa, se tiver algo. Tá certo, amado? Então, é por isso que nós contendemos com a Fernanda,
com Francisco Evangelista, com Chama Viva, com Mauro Coupe Souza, com Moisés do Ceará, com o intercessor Wellington Lucena. Por quê? Porque nós contendemos com ele? Porque nós temos um motivo. É das heresias deles, o escândalo dos ensinamentos da Igreja Deus é Amor, do Davi Miranda. Então nós temos um motivo. Irmão, é triste essa Fernanda do canal Jesus é o Senhor. Uma mulher que não tem sabedoria é cega nas escrituras. Uma pessoa que diz que leu a Bíblia há mais de 6 anos e que não sei o quê, cococó, e não conhece nada, só para estar desfazendo a Bíblia. É muito triste. Então eu quero dizer para você, Fernanda, que eu estou aqui discutindo, eu estou contendendo com você das suas mentiras, das suas heresias, tá certo? Eu só digo uma coisa, não entre para falar da vida íntima de ninguém. É isso que eu peço a você, tá certo? Porque senão eu vou fazer um monte de vídeo revelando tudo sobre a sua pessoa, tá certo? Então vamos discutir o assunto. Vamos discutir sobre o assunto bíblico, não partir para a vida pessoal, tá certo, Fernanda? É só esse aviso que eu dou para você. Que Deus, irmão, abençoe a todos em nome de Jesus. E tá lá, tá, irmão? Acompanhe lá no meu canal todas as provas sobre a autoridade que nós temos de julgar, sobre a autoridade que nós temos de contender, de pretear com a pessoa, né? Ok? O apóstolo Paulo, ele preteou, ele contendeu com os helenistas. Então, quando nós vimos que não é segundo a Bíblia, nós vamos contender com a pessoa. E essa contenda é sempre para edificação, porque nós vamos repreender e ensinar ao mesmo tempo. Porque tem pessoas que contendem para brigas, com rixas de coisas terríveis, xingam, palavras pejorativas, ok? Então, a contenda da Fernanda para com os outros é terrível. Ela humilha, ela bota... Eu não vou nem falar aqui, tá, irmão? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.